E a nossa primeira parada aqui no Caminho do Vinho é aqui na vinícola. Pessoal, acho que dá pra degustar aqui, né? Esse aqui é o Malbec seco, vamos ver. Nossa, e realmente o pessoal se organiza, né? E deixa o lugar bem turístico. Ai, gente, eu tô no paraíso. Olha, você disse que também. Que delícia! Olha esse lugarzinho que a gente achou pra dormir aqui. Olha só, essa dica aqui vai valer a pena, hein? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Gustavo. E eu sou a Kátia. E juntos compartilhamos as nossas horas vagas com dica de lugares e de preferência gastando pouco. E, gente, vocês sabiam que tem um lugar onde dá para provar os vinhos típicos e produzidos pelas famílias italianas muito perto aqui da onde a gente mora? Nós estamos indo agora sentido a Rota do Vinho, que fica na região metropolitana de Curitiba, mais precisamente na cidade de São José dos Pinhais. Bora conferir esse lugar? Bora, Tigo! Nós já saímos de São Bento do Sul, nesse momento já estamos chegando aqui em Piém, que já é Paraná, porque São Bento fica bem na divisa do estado, então nesse momento já estamos no Paraná. Essa rua aqui é conhecida como Rodovia dos Móveis, porque dá acesso às lojas de móveis que são fabricação próprias, fabricadas lá em São Bento do Sul e também em Rio Negrinho. E aqui é a cidadezinha de Piém, olha, que é a primeira cidade do Paraná aqui, fica nessa divisa aqui com São Bento do Sul. Então bora lá, que eu já estou muito ansioso para conhecer esse lugar onde tem esses vinhos. E pelo que eu ouvi falar, dá para provar os vinhos lá também, deve ter degustação. Então, bora lá! Chegamos aqui na Rota do Vinho, em São José dos Pinhais, bem legal. Ali tem esse portal, né, essa parte aqui, e aqui inicia. Durante toda essa rua aqui é um turismo rural, né, tem alguns quilômetros, várias casas históricas, propriedades, pesque pague, cafés coloniais, restaurantes, vinícolas. Lojinha de chocolate artesanal, sorveteria. Fiquei sabendo que tem um milkshake de vinho. Imagina só que legal, né? Já temos mais um motivo para voltar aí no verão, hein? É verdade, né? Agora estamos aqui nesse friozinho, agora que o sol saiu, a gente pegou chuva na estrada, a previsão é um tempo fechado, então estamos aqui bem num clima italiano mesmo, né? Um climinha europeu, um friozinho. Eu só Gustavo que é calorento aí, ó. E a Rota do Vinho não tem só vinhos, tem outros produtos coloniais também, como queijos, geleias, chocolates e outros produtos derivados, né, da uva, que Exatamente. É as produções que tem aqui das famílias italianas. E o acesso é muito fácil, pessoal, é só vocês colocarem aí no GPS, coloca assim, ó, Colônia Mergulhão, São José dos Pinhais, que não tem erro, vai dar direto aqui. Exatamente, então bora lá que nós vamos mostrar todos os detalhes aí desse nosso passeio para vocês. E nós viemos para cá de São Bento, né, e não trouxemos a barraca, não fizemos reserva em nenhum hotel. E nós trouxemos o colchão que nós usamos no carro, né? O móvel tá no carro. O móvel no carro, tudo preparado. O colchão tá ali. A gente vai dormir no carro em algum lugar aí, então acompanha que nós vamos mostrar aqui pra vocês essa aventura. Mais uma. Bora lá! Olha aqui, que legal. Está fechado. Fazendinha Parque é um parque de diversão para as crianças. Café colonial aqui, olha só. Vanille café colonial. Olha, gente, muitas opções, hein? Várias opções. Olha aqui mais uma. Aqui tem espaço para eventos também. Espaço kids, música ao vivo, fogo de chão. Costela, fogo de chão. Aqui é restaurante, aqui é o bicho pega.
E agora? Viramos ou vamos reto? Vamos reto primeiro. E a nossa primeira parada aqui no Caminho do Vinho é aqui na vinícola Famiglia Bellino. Não manjo muito bem do italiano, mas vou deixar o nominho ali, ó, da plaquinha para vocês aí. Quem é descendência italiana vai saber o nome certinho. Vamos lá conhecer essa vinícola por dentro. Diz que é uma das mais lindas que tem aqui na Rota do Vinho. E já aqui na entrada dá para ver que tem... Como que é o nome disso? Barril? Tonel? É um tonel. É um tonel, né? Uhum. E ali também tem um que é para tirar foto. Olha só, bem instagramável. Olha que bacana. Olha, a entrada aqui é dentro do tonel já. E o cheirinho de vinho aqui. Vinho e salame, né? Olha só, Kátia, quantos molhos tem aqui. Quantos molhos, olha só que legal. Patê de pimenta verde, olha só, nunca tinha visto. Esse aqui o que é? Caponata. Geleia de pimenta, olha só. Geleia de pimenta com abacaxi defumado. Olha, esse aqui é raiz forte. Eu já comi isso aqui já. Nós estamos aqui bem no final de maio, né? Finalzinho de outono também, início do inverno. E olha só, combinação perfeita, né? Pinhão, vinho, salame, queijo. Aqui é o paraíso do outono e inverno. Dispensa comentários, né? Pão caseiro, olha só. Cuca, esse aqui é Catarina, hein? Cuca. Cuca de uva. E esse aqui é um pão? Pão com tomate. Olha só, trançado, que bonito. E olha só o que nós encontramos aqui, ó. Salube. Esse aqui é um iogurte lá da nossa cidade de São Bento do Sul. E é muito bom, né? Vendido no gostoso. País todo, né? Olha aqui o paraíso, aqui é os queijos, né? Olha só. Queijos, meu Deus do céu. Olha só. Queijo nozinho temperado. Nossa, isso aqui tá com uma cara muito boa. O que é isso aqui? Olha só. Uma qualidade de queijo, né? Queijo tipo cacio de cavalo fresco com vinho tinto. Que diferente, né? Sim. Só aqui pra vocês verem isso, tá? E olha só. Eu com desse aqui me faz feliz. É, o pessoal geralmente assiste filme Netflix com pipoca, né? Nós gostamos assim, ó, torresminho. Não é à toa, né? Que são meu fortinho aí. Goiabada cascão. Nossa, tá muito apetitoso. Esse aqui o que é? Esse aqui é doce de leite. Olha, tá bem consistente. Muito legal. Aqui tem torrão também. E aqui a parte da qual nos chamou até aqui, né? Olha só. Os vinhos. Vinhos do italiano. Vinho suave de mesa. Olha esse aqui, Malbec. Olha, tá bonito, hein? Suco de uva também, né? E aqui, pessoal, vamos ali ver se tem como ver onde são armazenados ou fabricados os vinhos, né? Vamos lá ver? Olha só, pessoal, inox e cobre. Muito legal, né? Quanta química envolvida, né? Pensar que o vinho foi descoberto, né, antes de existir todos esses tipo de mecanismo, né? Porque na verdade o suco de uva guardado, fermentado, que virou o vinho que é hoje. Isso lá antes na Idade Média, na Grécia também, eram feitos assim e se transformou numa bebida típica, né? Uma das primeiras bebidas alcoólicas que existiu no mundo. Olha só que legal onde é feito os vinhos hoje, armazenado, né?
Quantos litros de vinho não tem aí, né? Oi? Quantos litros e litros de vinho não tem? Muitos litros de vinho, né? Caramba, né? Muito legal. E pensar que antes eram feitos aqui, né? Armazenado. Eu acho que aqui ainda é armazenado, mas pode ver que dentro é inox, olha. Ah, é verdade. Será que são 20 mil litros? Pois é, ele tem umas marcações. Ali é 18. Esse Aqui aqui 25, é 20, 25. 28. (1930) Pessoal, acho que dá pra degustar aqui, né? Dá pra Tem uma degustar. fila aqui, vamos ver. Eu gostei daquele Malbec seco. Eu quero provar um branco de mesa. O vinho branco de mesa tem pra degustar? Tem o vinho branco suave e seco, qual que você quer? Pode ser o suave. Esse é o branco suave. Vamos lá. Bom? Ah, o suave é sempre docinho, né? Se tem uma coisa que o ser humano gosta é do açúcar, né? Então vai ser ser humano Kátia. Gostou? Muito bom. Agora o Gustavo vai... O Malbec seco, vamos ver se tem ali. Pergunta se tem. Esse Malbec seco tem aí também? Tem, sim. Ah, olha, eu vou provar isso. Quero, aham. Obrigado. Escrito Zucker. Esse aqui é o Malbec seco, vamos ver. Chocolate com pimenta, parte das garrafinhas de tinta. Nossa senhora, só o cheiro já. Gostei. Talvez pegar um vinho de mesa suave também, porque daí você que não gosta muito seco, talvez dá pra mesclar daí. Sim. É bom, é muito bom, vou levar um desse. A Kátia vai provar também o Malbec seco. Vou fazer Ei, igual eu eu vi gostei. um tutorial. Senti o cheirinho. É o aroma. Eu senti o aroma, acho que comecei errado. Nada refinada. É bom, é eu gostoso. achei ele assim um vinho seco que ele não é muito agressivo, ele é bem macio, bem macio. Tem a garrafinha, né? Tem a garrafa pequena. Gostei esse vinho muito Acho que bom. dá pra gente levar só esse. Só esse mesmo, concordo. Muito bom, aprovado. É esse aqui, pessoal. É muito bom, gente. Ele é um seco, mas ele não é... Eu já provei vinho seco que amarra a boca, assim, que é demais. Esse aqui, ele é um seco que fica macio, o paladar. Eu gostei muito desse Malbec. Fala o valorzinho dele hoje Esse pro tá pessoal, amor. R$ 48,00, 750 ml, que é a maioria das garrafas de vinho é esse tamanho, né? Vou levar, tá aprovado. Bora. Caso você venha e queira levar, ó, de caixa, tem os carrinhos aqui pra te ajudar, ó. Olha só que legal, ó. Em 2023 eles foram eleitos a melhor adega de vinho aqui de São José dos Pinhais. Legal, né? Vai aqui, ó. Mas eu não tô ligando aqui. Ó, pessoal, a Kátia já quer ir lá tirar uma fotinha dentro do barril. Vamos dar mais um rolê aqui porque tem muitas. A gente não vai entrar em todas, né? Como já mencionamos. A Kátia falou, parece que é subterrâneo. Não parece que é subterrâneo, na verdade é subterrâneo e tem que ser subterrâneo porque o vinho ele precisa ser armazenado numa temperatura adequada e ele não pode ficar sofrendo oscilação de temperatura, senão ele perde a característica dele e o sabor muda, né?
Então por isso que ali, por mais que esteja quente fora ou frio, ele meio que mantém a temperatura. É muito legal essa loja. Dá vontade de levar muitas coisas. Dá, né? Olha só. Olha que legal. Muito show. Casa do Morango aqui do lado esquerdo. Uhum. Aqui também é outra vinícola, ó, Dom Gabriel. Vamos entrar aqui na Dom Gabriel também. O que é interessante aqui é que realmente o pessoal se organiza, né? E deixa o lugar bem turístico, esse caminho do vinho, né? Porque todas as propriedades aqui, as vinícolas, têm garrafas na frente ou tonéis, né? Tem uma associação do Caminho do Vinho, né? Que foi criada ali, o Caminho do Vinho aqui é de 1999, né? Mas as famílias já estão aqui há muito mais tempo. Então essa organização, que é o Caminho do Vinho, que virou um ponto turístico, que virou um turismo rural, é a partir de 1999. Então aqui, pessoal, dependendo do final de semana, pega até fila de carros, né? Hoje, como deu aquele tempo fechado, choveu, tá bem tranquilo, né? E vamos aproveitar. A união faz a força, né? A união faz a Vemos força. aqui que a união realmente faz a força, porque olha, muito legal. É verdade, né? Uma organização, né? Muito bacana, né? Vamos então conhecer aqui a Dom Gabriel. Bora lá. Você vai moer, você vai torrar e fazer o café. Olha só, Kátia. Pepino, ó. Não é pepino, não. É doce de figo. Olha isso só. é bom, hein? Figo é aquele tipo de coisa que ou você ama ou você odeia, né? Eu, particularmente, sou fora da curva, que eu fico no meio termo. Tem vezes que eu gosto, tem vezes que eu não gosto. Olha só. Ambrosia. Não sei o que é ambrosia, não, pessoal. Vocês sabem o que é? Deixem aí nos comentários. Ó, chopp de vinho. Olha que legal esse retrato aqui. Colônia Mergulhão 1957. Que legal. Bacana, né? Olha a vinícola ali dentro, Kátia. Vamos lá. Vamos lá. Queijos. Aqui também queijo colonial. Olha aí, Gustavo, ukulele. Já vou pegar aqui e tirar uma moda aí. Meu Deus, Gustavo com ukulele e no lugar desse Olha cheio de só. vinho. Aqui, olha o tamanho que vai lá pra frente. Bastante vinho. Que legal, né? Sim. Aqui também é onde armazena o vinho, né? Que show, né? Muito show. Aqui tem umas plaquinhas, né, de não mexer, né? Tudo conforme aquilo que eu comentei com vocês, né? Para não tirar a característica ali, a propriedade do sabor do vinho, né? Tanto a própria temperatura das mãos quanto a posição da garrafa, né? Precisa manter. E é legal que a produção deles existe há mais de 100 anos, né? Tradicional aí da família deles. Eles vinham para cá para fazer a venda, né? E agora eles têm esse ponto aqui. Depois dessa organização que aconteceu ali de 1999. E as uvas do Rio Grande do Sul, né? Então eles não plantam as uvas, né? Mas a produção, a vinícola, já é da família, mais de 100 anos de produção, de experiência em produção de vinho. Mas lá antes, né, bem antigamente, a produção era aqui também de uvas, né? Sim, antes era aqui, hoje não mais, né? Porque isso. por causa do clima, né? Do Rio Grande é um clima muito melhor, né? Então para manter a qualidade do vinho e evitar perdas também, né? Muito legal, tô gostando desse passeio. Agora vamos lá ver se a gente pode provar também. Sim, esse suave? É seco? Eu gosto mais do seco. Olha, gostou? Muito bom. Dom Gabriel Cabernet. Vamos ver. Nossa, esse aqui é fino, hein? Esse é fino. Sauvignon.
Caminho do vinho Dom Gabriel. Olha, gostei disso aqui também. Meu Deus do céu, cada lugar 1 litro desse. Nós vamos falir, Kátia? Escolhi o meu. Que bom, né? Gostoso. Escolhi o meu né? aqui na Dom Gabriel. Peguei suave. Muito bom. Ô, gente, olha isso aqui. Sapeca cunhada. O que é isso? Fogo na periquita, mata marido. Fogo na periquita. Meu Deus. Arriba saia. Mata o velho. Meu Deus. Velho, Gente, isso aqui tudo é pimenta, tá? tem pra todas as ocasiões. Ai, ai. Quanta criatividade. É. Chegamos aqui na cantina Della Mama, e também aqui na Caramelle. Se não viesse na Caramelle, eu não ia poder dormir dentro do carro hoje. Acho que ia dormir no relento. Caramelle. Vamos lá? Vamos lá. Ai, gente, eu tô no paraíso. Por quê? É só de chegar aqui na entrada e ver ó, os morangos com chocolate. Pra mim já tá. Tem chocolate de Gramado. Olha só. Sorvete de morango, morango com nata. Aqui tem milkshake de vinho. Olha só que legal. Maracuvinho. Meu, isso aqui deve ser muito bom. Verdade? Olha que legal. Muito legal, gente. Olha a quantidade que tem, olha. Branco com frutas vermelhas, com pistache. Cacau com avelã, 70%. E Olha. amargo aqui também, ó. Uhum, e amargo. Então, pessoal, aqui no Caramelle, nós pedimos... Eu pedi um milkshake de vinho, porque por mais que esteja friozinho assim, ainda tá gostoso, não tá tão frio. A Kátia já tá tremendo de frio ali e pediu um chocolate quente. Então, esse não vai dar um pra provar do outro, porque vai dar um choque térmico na gente. Ah, mas eu queria provar o teu. Não, dá um jeito, né? Gente, todos os lugares aqui tem um aroma, assim, muito bom. Cada lugar, né, aqueles outros lá tinham um aroma de vinho e de salame defumado, assim, né? Nossa, que delícia, né? Tem que passar Deus. lá, pegar um salame desse. E aqui, chocolate. A gente entrou aqui um cheiro de chocolate, né? Uhum. Ó, pessoal, estamos aqui na última semana de maio, tá? E esses são os valores. Aqui, espetinho de morango com chocolate. Açaí. Brownie com sorvete. O que atrai as pessoas bastante é por conta, né, do milkshake de vinho, né? Sim, são as coisas diferentes, São né? as Que são coisas- os diferenciais que encontra só aqui, né? É, e olha só, o valor do milkshake hoje, né, tá R$25. Daí tem aqui também o maracuvinho, tá R$25. Deve ser bom, hein? Vinho, polpa de maracujá e leite condensado. E chocolate quente tá em média, aqui ó, R$19,50. Uhum. Choconhaque, choco-whisky aí, pessoal que gosta de bebida alcoólica, tá bem servido aqui, né? Não vou é tomar- só chocolatinho não, viu? É a Kátia que vai dirigir agora até o próximo destino, porque eu vou tomar o milkshake de vinho. Aquela degustaçãozinha ali era muito pequenininha, dava 30% daquele copinho, 1/3 do copinho, então acredito que não vai ter nenhum problema quanto a isso. E chegou, galera. Olha o meu milkshake. Tá muito bonito. Olha isso. Eu vou provar. O da Kátia é um chocolate quente. Olha só o capricho. Vamos ver então. Meu Deus, gente, muito bom. Meu, a textura. Meu, que delícia, Kátia. Mano, temos que aprender a fazer isso. Que coisa mais boa. Prova aí. Ué? Que delícia, gente! É, tá com frio? Uhum. Vai pro chocolate quente, tá com frio. Eu vou esperar, vai que dá um rebuliço aqui, né? Então eu vou esperar um pouquinho. Olha só a cremosidade desse chocolate quente.
Que delícia. Vou provar. Muito bom. Muito bom. Ele é bem... Ele é meio amarguinho assim. Não é tão doce. Bem gostoso. Gente... Quando vocês virem aqui no Caminho do Vinho, passem aqui, tá? Provar. Vale a pena. Olha, eu recomendo esse milkshake de vinho aqui, coisa mais gostosa. Muito bom. Então, como eu tomei esse milkshake de vinho e aquelas degustações, Kátia que vai assumir agora a boleia. Bora então? Bora, Tiguinho! Passar a buscar o salame, né? Passar a pegar o salame e um queijinho, né? E tomar com aquele vinho em algum lugar. Não sabemos onde agora. Mas vai ser ao ar livre, nesse frio. É. Bora. O Gustavo provando que sou eu que tô dirigindo. E ali mesmo que nós vamos pegar um queijinho e um salaminho. Pessoal, olha esse lugarzinho que a gente achou para dormir aqui. Olha só, essa dica aqui vai valer a pena, hein? Essa dica aqui já merece o like aí. Já capricha o dedo no like aí. Olha só que legal, tem várias barraquinhas aqui de lanche. Nós vamos aproveitar, vamos fazer um lanche aqui. A gente trouxe ali nossa comidinha, mas a gente deixa para outra oportunidade, né? Olha só que legal. Lugar bem iluminado, seguro. A gente achou aqui no I Overlander. Nós já vamos mostrar para vocês. A Kátia tá com frio. Fui lá no carro pegar a toquinha para ela. A gente pediu aqui um buraco quente, para quem não sabe, é uma comida típica do Paraná. Acabei de saber que o buraco quente não é típico do Paraná. Fica na divisa entre Paraná e São Paulo, a cidade de... Pariquera-Açu. Pariquera-Açu. Fica aí na divisa entre Paraná e São Paulo. Eu perguntei ali pro pessoal aqui da barraquinha que a gente tá, do trailer, e eles falaram para nós que é dessa cidadezinha. A cidade mais próxima ali, mais famosinha, é a cidade de Registro, uma cidade pequena ali, pelo que eles comentaram. Já ouvi falar. Legal, né? Ué, mas é que eu falei que era porque até na escola serviam. É por isso que eu também fiquei na dúvida, porque nós somos paranaenses, né? Nós moramos hoje em Santa Catarina, mas nós somos paranaenses. E lá, na época de escola, era normal eles servirem buraco quente, então eu sempre achei que era típico do Paraná, e não é. E daí aqui, ó, tem o cardápio deles, e aqui atrás conta a história do buraco quente. Legal, né? Olha só, pessoal, vamos fazer uma correção, porque esse aqui é o verdadeiro buraco quente, que é lá da cidade mesmo de Pariquera-Açu. Pariquera-Açu, o nome da cidade lá de São Paulo, eles são de lá, né? A barraquinha aqui é Distrito 013 e vamos comer uma comida típica. Olha só que coisa mais linda, até os dogs aqui já estão com vontade, olha só o cheiro. E olha só, pessoal, vem aqui um vinagrete com cebola roxa, creme de alho com leite e aqui o pão. Aí agora é só fazer o buraco, né? Eu gosto de fazer o buraco assim, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Eu gosto de tirar o miolinho e colocar a carne. E vamos lá, né? E vem uma coquinha no combo também, ó. Eu sou Tim, que come... O miolinho? Ah, eu vou fazer isso também. O miolinho antes. Eu também. Ó, é muito simples, tá? O tutorial. Você só faz um buraco no pão, literalmente, e coloca tudo isso dentro. Não tem como ficar ruim, gente. Não tem. E a dica é colocar todos os molhos junto ali, morder, pra vir aquela... Explosão de sabores. Explosão de sabores. Ali eles falaram assim que o tradicional mesmo é tudo misturado. Mas assim, né, pra ficar bonita a apresentação,
né? Aí ela trouxe a ideia pra cá toda assim separadinho. Aqui, ó, é uma cebola roxa. Meu Deus, gente, que coisa boa. Olha aí, pessoal, quando vier pra cá, Distrito 03. A gente nem comentou ainda, né, onde estamos. É. Nós estamos aqui no município de Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, mais precisamente no Parque das Águas. O lugar aqui é muito lindo. Eu vou mostrar ali para vocês algumas imagens agora à noite, como que é. E amanhã a previsão é chuva de manhã, então provavelmente eu não vou conseguir mostrar. Caso esteja tempo bom, vocês verão, mas é muito lindo, gente. E aqui a gente achou no iOverlander, é lugar seguro para dormir, tem banheiro, ponto de energia. Na hora que a gente for arrumar um carro para dormir, nós vamos mostrar esses detalhes para vocês. Ponto de água, Ponto de água potável. Exato. Olha lá, ó, a Kátia já tá. Meu buraquinho, vou morder. Nossa senhora. E aí? Muito bom. Muito saboroso. Muito temperadinho. Uma delícia. Então deixa eu comer também, porque antes que esfrie, né? Que tá um friozinho aqui. Ele tem a opção ali de frango, de carne de porco, a gente pegou de carne de gado. Ele vem vinagrete ali, vem cebola, vem adicional de bacon também. Depois desse buraco quente aí. Gente, é uma refeição, tá? É uma refeição. É uma refeição. E olha só, eu vou mostrar aqui uma visão mais ampla de onde a gente tá, olha. Aqui é o Parque das Águas, né? Dos dois lados, nós estamos no meio aqui. Tem uma espécie de praça aqui, é bem iluminado. O nosso carro tá ali, ó. Eu cobrei. Nós vamos... 1,39. Eu parei aqui de filmar um pouco porque ela veio aqui devolver R$4, que acabou cobrando errado, né? Deu tudo, deu R$34. Daí foi cobrar 39, ela veio aqui e devolveu R$4 pra nós. Foi buraco quente, aquele combo lá, a gente pediu um pão extra, né? Então a gente comeu 3 pães e aquela carne lá que vocês viram e mais uma coxinha, né? E ainda vem uma coquinha que a gente nem tomou, né? Vai ficar pra depois. Então fica aí, olha só que legal a honestidade, né? É bom encontrar pessoas assim, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, a Tigo tá ali, onde a gente vai dormir, tá? Tem um ponto de energia aqui, lá atrás tem aquela quadra onde o pessoal tá jogando futebol. E aqui é os lagos, né? É cheio de lago aqui pra todo lado. Aqui tá em obra, ó, eles estão fazendo ali, não sei se é... Ali tem uma estrutura de madeira. Tomara que amanhã esteja um dia aberto para mostrar melhor para vocês. Nós vamos ali no banheiro. O banheiro fecha às 9, agora é 8 horas mais ou menos. E a gente já se tramou na conversa ali com o pessoal ali que também tá dormindo aqui. Eles têm uma van, né, um motorhome, a Dilson e Silvia, eles têm um canal no YouTube, a Dilson e Silvia Perdidos pelo Mundo. Isso. Um E... casal muito querido. Muito legal conhecer eles ali, né? A gente fica meio assim de dormir nos lugares, né? Não, a gente já dormiu aqui, é seguro e tal. Então isso dá mais um conforto, uma segurança. E um se colocou à disposição do outro ali para ajudar caso precise em qualquer coisa. E aqui também, ó, tem um ponto de água. Aqui é água potável, né? Muito Colocar legal. a garrafinha ali, abastece aqui. Aqui é as quadras, para praticar esportes também. O lado de lá é basquete, o lado de cá é futebol. Agora há pouco tava cheio aqui, né? Tava cheio. São 3 quadras, né? Ó, lá na ponta tem uma, no 3 meio... quadras, tênis, parece. Ou é vôlei, né? Não, parece tênis pela... Tem uma lá no final, uma no acho meio. que é A do tênis. meio é basquete e essa daqui. Muito legal. Poxa... Que estrutura legal, hein, Que gente? legal. Torcendo para que dê dia bonito amanhã cedo para mostrar para vocês Vai antes dar. do próximo destino, né? Até pra gente conhecer, né? Porque com chuva, tipo, a gente acaba, né, ficando meio preso ali para arrumar o carro e querer sair logo. Então, assim, a gente quer muito conhecer, porque aqui é um lugar que o Gustavo também já tá há um tempo falando. E eu quero também que as imagens fiquem bonitas, né, pessoal? Sim. Isso depende muito do clima, né? Não... Caso não dê, tudo bem, né? Mas só essa questão aí. Vamos lá, vamos torcer, mas vai dar tudo certo. E aqui que lavam-se as mãos. Olha só. Olha só. Tem sabonete, papel para enxugar a mão. Muito legal, bem completinho. Bem legal. Olha, os dois lados aqui são containers, né? A gente soube que fecha Às 9. Às 9 da noite, né? Não sabemos o horário que abre, mas diz que abre bem cedinho.
Eles fecham, né, pessoal, por conta do vandalismo, né? Então, assim... Tem que entender, né? É até bom porque ele não atrai outras pessoas aí de madrugada também, né? Então, caso vocês venham ficar aqui, fiquem cientes que o banheiro é aberto até às 21. Ligamos nossa tomada aqui. O carro já tá pronto. A Kátia já tá finalizando aqui dentro também. Olha só. Nossa nova aquisição, deixa eu mostrar por lá. Nós compramos essa bolsa de TNT pela internet ali para guardar as cobertas, mas olha só, nós já rasgamos. Eu só fui pegar ali, tava com 3 cobertas mais os 2 travesseiros, né? Eu acho que a gente meio que exagerou na quantidade de coisa que dentro do que ela suporta, né? Mas Mas eu gostei. O que? Deu R$20 isso aí? Foi R$20. A R$20. ideia é boa. Então aqui vou pedir para minha sogra passar uma costura aqui, vai resolver. Mas eu vou pegar mais um pra... Mas ele é fraquinho mesmo, Ele né? é fraquinho, mas pra gente dividir, né? Dividindo as cobertas ali. É verdade. Ele não... Também, né, gente? A gente quis colocar tudo aqui. É que tá frio, né? A gente exigiu demais do Se a gente material. tivesse saco de dormir, né? Verdade. Quem sabe? Uma próxima aquisição. É verdade. Mas olha nossa, só. deixa bem organizado, né? Isso que é legal. Deixa bem organizado. Olha só como ficou nosso cantinho aqui, olha, o nosso ninho. Hoje tá Nossa, friozinho. tá aconchegante, hein, gente? Tá. Olha aí. Vou estender as cobertas. E olha só como ficou aconchegante. Já bate uma vontade de deitar aí, né? Bom que ali dentro é quentinho. É bem quentinho, né? Como é uma região metropolitana, né? Como se fosse um pedaço de Curitiba e é uma cidade muito grande, e a gente tá um pouquinho pensando onde a gente vai dormir e tal. E quando a gente achou aqui no Overland, a gente ficou meio assim. Eu fiquei bem apreensiva, assim, na verdade, porque a ideia era a gente dormir por aqui, né? Mas Sim. aonde a gente não sabia. E como o Gustavo mencionou, é uma região metropolitana, então, assim, é do lado de Curitiba, é uma região... É cidade grande, né, gente? Então é normal a gente ficar, pelo menos pra nós, assim, eu tava com medo, vou ser bem sincera. Mas, assim, a gente chegando aqui, fizemos amizades, né, com o pessoal ali. Quem já tem experiência, já dormiu aqui. Com a Dilce e a Silvia, eles já estão dormindo aqui, já dormiram outros dias. Tem outras pessoas aqui também. E aquela coisa assim, né, da gente andar aqui, sentir o lugar, sentir a energia do lugar, então isso... Sim, tá bem tranquilo, assim, então tô totalmente seguro, não tô nem um pouco com medo. Não, tipo, então, passou, assim, eu tô bem tranquila, Muito assim, legal. acredito que vai ser uma noite tranquila, uma noite muito gostosa, mais uma experiência aí. Com De certeza. nós dormindo aqui na Tigo. E nós passamos um dia maravilhoso hoje, né? Foi muito legal lá, a colônia valeu a pena de ter ido lá, feito o caminho do vinho. Comentem o que vocês acharam dessa experiência, já esteve lá? Comentem aí também. E aí agora ficou mais uma dica para vocês aqui, né, do nosso canal, de lugar, né? Que é aqui esse lugar também para dormir, né? Amanhã esperamos que o dia esteja bom para mostrar aqui, porque o parque é lindo, gente. E agora nós vamos deitar ali, vamos descansar e no próximo vídeo nós vamos mostrar a continuação, que nós vamos dar um rolezão aqui. E se o dia estiver bom também, vocês verão como que é esse parque. E assim, né, caso você... Aqui não é uma área camping, né, galera? É só para quem dorme no motorhome ou no carro. Então, assim, às vezes você que nos assiste aí, a gente sabe que tem pessoas que gostam de acampar. E, mas esse lugar aí não dá para acampar. Não dá, mas esse é um lugar muito legal para você vir fazer um passeio. Passar o dia, tem lugar para criança, tem um parcão para quem tem pet, tem essa área gastronômica. Então, assim, é mais um lugar para vocês conhecerem, que vale muito a pena. Acredito que é muito lindo e eu tô bem ansiosa para ver como que é isso aqui de dia. E esse foi mais um vídeo das nossas horas vagas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí, deixe aí dicas, sugestões para que a gente possa aprimorar nosso conteúdo para você. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Até!